Então, olá, gente, boa noite. Estou começando agora a gravação da nossa aula de hoje. Como a gente já tinha estabelecido desde o início, né, todas as aulas serão gravadas, então, se você está aqui assistindo, participando da aula, você está ciente de que a gente está em uma gravação, né? Então, vamos lá, vamos começar. Hoje é a nossa aula de número 13. Então, conferindo se alguém falou alguma coisa aqui. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre composição de quadros. Isso é um tema muito abrangente, né? Assim, é uma coisa que a gente poderia ficar realmente vários e vários dias falando sobre. E existem várias maneiras de abordar esse tema, né? Assim, existem vários aspectos, muitos deles inclusive bem subjetivos, né? Mas uma coisa que a gente já pode falar sobre isso é que o que seria então a composição de quadros é essa parte do seu processo que você vai pensar o que vai acontecer dentro de cada quadro do seu quadrinho, né? De um aspecto mais estético mesmo, já pensando no desenho, né? Na composição dos elementos que vão estar dentro do seu quadro. Então a gente já passou para a parte do roteiro, definiu o que acontece, a gente chegou, já talvez tenha feito o storyboard, já definiu em linhas gerais como é que vai acontecer e a gente está finalizando esse storyboard e chegando já na parte de desenhar ele, né? Então, o que a gente pode pensar sobre isso? Primeiramente, algumas coisas bem gerais, assim, algumas ideias que são muito importantes para a gente pensar esse trabalho de planejamento da composição do seu quadro do início ao fim, né? Então, essas primeiras coisas que eu vou falar é para a gente ter em mente o tempo todo, tá? São coisas bem simples mas também muito importantes. Então, primeira coisa é a gente pensar em expressões dinâmicas. No caso aqui, eu estou falando de expressões corporais, né? Então, a gente já comentou sobre uma maneira de pensar o desenho de figura humana, né? De desenhar o corpo humano. A gente falou sobre essa parte do desenho mais gestual, né? De capturar a maneira como o corpo se movimenta dentro, considerando que existe a gravidade e ele tem um equilíbrio para poder se sustentar, né? Como que aquelas poses podem acontecer, a gente já trabalhou isso bastante aqui, né? E aí, quando a gente fala de expressões dinâmicas, é a ideia de você tentar sempre representar a expressão corporal, né? Assim, a pose, o gesto que o seu personagem vai ter naquele quadro, caso você esteja ilustrando um personagem no seu quadro, né? Porque isso pode não acontecer, mas se você tem um personagem, né, nesse quadro que você está compondo, é importante a gente pensar em uma pose, um gesto que seja dinâmico, ou seja, que traga algum tipo de interesse, né? de uma parte interessante, uma parte de interesse no sentido de ser algo que te dá algum tipo de diversão, né? Assim, alguma coisa que traz algo mais no sentido de dinâmico mesmo, né? Alguma coisa que seja divertida. Né? Então, deixa eu mostrar um exemplo só para a gente poder pensar nisso melhor. Um bom exemplo disso é Jojo no Kimi no Naboken, né? O Jojo Bizarre Adventure. Em geral, as poses são muito famosas, né? Nesse mangá e no anime também. Muito porque o autor se inspira muito em poses de revistas de moda, né? Então são poses muito dinâmicas, muito chamativas. Mas assim, esse personagem mesmo, para quem vai lembrar dele, sabe que essa coisa ele tem essas poses bem famosas, né? E assim, o que a gente está vendo aqui é um personagem basicamente apontando, né? É uma coisa simples assim. Então ele está apontando e apresentando apresentando alguns elementos da história, explicando algumas coisas. Isso poderia ser só um simples dedo,
né? Assim, só um foco no dedo ali e mostrando que ele está apontando, simplesmente isso. Mas por você mudar um pouquinho a pose, assim, você colocar o braço num ângulo que dá essa forma legal, mexer um pouquinho a coluna dele, né, para dar essa virada no tronco, né? Isso tudo torna uma pose que seria, de uma outra maneira, muito simples e talvez até um pouco inesquecível em uma marca do personagem, né? Então, isso é um exemplo meio extremo, talvez, né? Porque Jojo talvez seja um pouco extremo como um exemplo para isso. Mas, assim, se você precisa que o seu personagem mostre uma coisa, por exemplo, aponte para alguma coisa, tenta fazer alguma pose em que esse braço com esse dedo apontando fique divertido de assistir. Então, alguma maneira que alguém apontando não seja simplesmente o que seria entre aspas, um boneco apontando. Entendem? Assim, tenta dar algum nível de dinamismo para essa pose. Então, coisas simples como um personagem andando, se você pensar nesses aspectos do equilíbrio do personagem, como o gesto dele vai funcionando, tudo que a gente já falou sobre o desenho da figura humana, né? E você tentar pensar o que essa pose está tentando passar para o meu leitor, né? Esse personagem nesse quadro está querendo passar para o meu leitor. Você pode tentar fazer uma pose que seja exatamente o fato, ou seja, ele está apontando, mas ao mesmo tempo alguma coisa que seja legal, que seja bonita de assistir, né? Que seja interessante. Então é nesse ponto que é importante a gente pensar nas expressões dinâmicas. Como eu disse, isso é um dos elementos que é muito subjetivo, né? Porque o que você vai considerar mais divertido ou não é muito objetivo, né? E também não é uma daquelas coisas que não é como se você precisasse ficar realmente pensando todos os quadros, assim, né? Até por experiência, se você tenta fazer, falando por experiência pessoal, né? Se você tenta fazer todas as suas poses muito dinâmicas, elas acabam não sendo tão dinâmicas assim, uma em comparação à outra. Né? Uma coisa acaba perdendo um pouco o efeito que a coisa pode ter, né? Então, ah, tenta também evitar também de exagerar isso um pouco, né? Apesar de que ter isso em mente, um aspecto geral, né? Assim, tem sempre tentar fazer a pose mais interessante, mais dinâmica possível, é sempre algo positivo para se fazer, né? E aí, a outra coisa que é bom a gente pensar em um aspecto mais geral é essa dualidade entre o sentimento na sua ilustração e o realismo na sua ilustração. O que eu quero dizer com isso? Nem sempre fazer uma ilustração fotorrealista, né? Ou seja, uma ilustração que tenta ser tão real quanto seria uma fotografia, ou seja, tão real quanto a realidade, vamos dizer assim. Nem sempre fazer isso, né? Nem sempre buscar isso vai realmente entregar o que você precisa para a sua história funcionar. E em muitas situações, eu poderia até dizer que na maioria delas, você buscar o sentimento que aquela situação está passando, ou seja, o sentimento que aquele quadro que você está compondo quer passar, pode ser até melhor para você conseguir passar o que aquele quadro quer dizer, né? É até uma coisa até um pouco óbvia quando a gente para pensar que a sua história está passando uma coisa, né? Então aquele quadro está passando uma sensação. É a intenção dele de existir naquele roteiro, né? Você quer aquele momento é para fazer o leitor rir, é para fazer o leitor chorar, é para fazer o leitor né, ficar assustado, enfim, sentimentos são muitos, né? Mas então quando você pega isso que o seu quadro, né, que a sua cena está querendo passar, e você tendo isso em mente, compõe a sua cena lembrando disso, você não precisa realmente buscar sempre um fotorrealismo, ou até ficar um pouco, talvez, assim, muita gente fica frustrada, né, porque não está conseguindo fazer uma coisa muito realista, mas você, na maioria das vezes, não precisa fazer a coisa realista
para que ela funcione, você precisa fazer a coisa de um jeito que o sentimento que você quer passar naquele momento, naquele quadro, né, naquela cena, seja passado. Então, um exemplo, eu coloquei aqui uma cena de Kaito Meio do Sama, que é um, um anime, mas só para colocar de exemplo sobre como que os mangás e animes em geral fazem isso muito bem, assim, é um bom exemplo disso. Quando a gente precisa representar uma emoção bem simples, né, de um personagem, você colocar esse estilo de ilustração bem simples, né, que eles chamam de chibi, né, isso passa tranquilamente, porque o que está importando ali é mostrar justamente a expressão facial, a sensação que o personagem está sentindo. E isso é uma maneira bem funcional de fazer isso, né? Porque é isso que aquele quadro está tentando passar. E além disso também, a gente vê até nesse exemplo que eu coloquei aqui, três situações em que o próprio, na verdade são quatro situações, né? Que o próprio cenário deixa de existir. Isso é muito comum também, né? Em mangá e anime, né? Porque é, o que tá precisando acontecer ali é a interação entre os personagens, é a sensação que está no rosto do personagem. Então, onde ele está naquele momento não é tão importante assim. Então, não foi necessário, pelo menos no caso, nesses casos aqui, né? Eles não viram necessário ah, colocar um cenário complexo, por exemplo, compor uma cena muito complexa. Simplesmente colocar um personagem em um estilo de ilustração mais simples, com uma pintura um pouco mais solta no fundo, foi perfeitamente funcional para passar a sensação que eles precisavam passar ali. Então, não é só nesse tipo de situação em que essa coisa do sentimento barra realismo enquadra, né? Assim, não entra só nesse tipo de situação. Mas é um bom exemplo de como que isso pode ser usado, né? Assim, se você ficar buscando mais do que ah, na sua composição dos seus quadros, né? Na sua ilustração no geral até, se você ficar buscando mais do que algo que seja muito realista, você ficar buscando algo que represente o que aquela cena tem que representar, você vai ter muito mais facilidade de compor essas cenas e ao mesmo tempo você vai entregar talvez uma cena até mais interessante de assistir ou de ler do que se você tivesse buscado o fotorrealismo, mas não tivesse pensado nessa parte da sensação do sentimento. Então, tenho isso em mente também. E aí eu acho que a terceira coisa mais geral que a gente pode pensar é a luz. A gente já falou que a luz é o que realmente representa, é o que faz as coisas existirem, né? Como elementos visíveis, né? Então você só pode ver um objeto, uma forma, porque ela reflete luz, né? Quando você está num lugar todo escuro, você não enxerga nada, né? Então é assim que o nosso olho funciona, né? Então é a luz que molda a sensação e até mesmo assim, na verdade a luz molda o quanto a gente vê das coisas ou o que a gente vê das coisas e, portanto, molda como a gente vê as coisas ou como a gente vai interpretar aquelas coisas. Então, um bom exemplo do uso da luz como um elemento narrativo são os filmes noir, né? É, noir do francês, né? Noir, né? Se eu confundir alguma coisa sobre a língua, me avisem. Mas, assim, os filmes noir são famosos por isso, né? Por esse uso do preto, né? Como do preto excessivo, né? Na tela. São muitos filmes são preto e branco, em geral. E a gente vê aqui, por exemplo, nesse exemplo, eu pessoalmente não sei qual filme é esse, então se alguém reconheceu ele, pode falar. Mas, assim, a gente vê o uso da luz aqui no sentido de que, pela ausência dela, né? Assim, pela luz ser muito forte em alguns pontos, né? A gente vê alguns lugares que estão bem mais iluminados que outros, mas em geral, assim, é um ambiente bem escuro, é um ambiente com uma luz bem oblíqua, né? Assim, é um lugar meio misterioso, né? Então, justamente esse tipo de iluminação, por você diminuir a quantidade de luz
diminuir a quantidade de elementos que são bem iluminados, então algumas coisas você consegue até discernir com facilidade, né? Assim, você consegue ver que isso é um barco, você consegue ver que isso é um trem, mas você não consegue ver quem são essas pessoas, por exemplo, né? Mas mesmo assim, mesmo você conseguindo ver esses elementos que eu comentei, né, você não vê eles em detalhes, né? Você não consegue ver direito o que tem lá dentro, você não consegue ver algumas partes trem estão bem ocultadas, né? Então, por várias coisas não estarem aparecendo, por essas várias coisas estarem ocultadas pela escuridão, né, ou melhor, pela falta de luz, por essa luz ser nesse lado meio oblíquo, meio misterioso, a cena como um todo fica misteriosa, né? Então, isso é um pouco desconcertante, né? Assim, a cena fica um pouco confusa, você não sabe ao certo para onde olhar, você não sabe o que está acontecendo, quem são essas pessoas, né? E aí isso gera uma certa ansiedade, então isso é muito comum para criar suspense, por exemplo, né? Você quer que alguma cena seja bem misteriosa, você quer criar um suspense em cima daquele momento, você quer que aquela situação não pareça bem resolvida para o nosso personagem, né? Então aquela situação tá extremamente confusa, ou ele não sabe se ele vai conseguir resolver aquele problema, ele está com medo, tudo isso pode ser resolvido com pensar onde que a luz vai bater, ou quanto de luz vai bater, né? Quantos objetos, quantos elementos da minha cena vão aparecer, e também, né, dentre os que vão aparecer, quais vão aparecer, né? O que que eu vou escolher ocultar, o que que eu vou escolher mostrar. E ao mesmo tempo, em oposição a isso, por exemplo, eu coloquei uma cena mais, assim, mais avulsa, né? Não é uma cena tão específica, mas isso é do filme Curtindo a Vida Doidado, né? É só uma cena mais pro final do filme, a gente tem esse momento bem, né, bem animado, assim, então, por ser um momento bem animado, a gente vê que, assim, a luz está perfeita, né, assim, não existe nenhum elemento ali que a gente não consiga discernir. Todos os personagens que são mais importantes são visíveis, para quem vê o filme, né, sabe que dá para perceber isso. Ah, os cenários são bem visíveis também, os objetos que ficam mais à frente também são visíveis, as pessoas, assim, em geral é uma cena bem iluminada e isso tende a gerar uma sensação mais de controle, né? Então, assim, as pessoas, quando elas são deparadas com uma situação em que uma cena, né, em que é possível ver muitos elementos, ou todos, né, ou pelo menos generalizando assim, né, vamos falar, a maioria dos elementos, porque talvez alguma coisa ou outra a gente sabe que não é nem possível entender, né, até pela quantidade de detalhe ou quão afastada a coisa tá e tal. Mas por dar para ver a maioria dos elementos nessa cena, a cena parece tranquila, né? Tranquila no sentido de que não é uma cena que gera desconforto, não é uma cena que gera um mistério, que gera um medo. É uma cena animada, é uma cena feliz. E por a gente estar vendo todos os elementos, isso contribui para que a cena fique claramente mais feliz. É claro que você até pode usar esse elemento para essa ideia da luz, né, para fazer o reverso, né? Você quer fazer uma cena que deveria parecer feliz, mas não é, né? Ou alguma cena que era para ser misteriosa, mas na verdade não é, né? Isso tudo pode ser usado também. Mas de uma maneira geral, pensar na luz como essa ideia do que eu vou mostrar e o que eu não vou mostrar é uma maneira legal de pensar a composição da sua cena, sobre qual sensação que você vai passar com ela, né? Isso é uma coisa bem, assim, relativamente simples, né, em teoria, mas demanda um estudo de como a luz funciona, né? Isso é todo um estudo de ilustração e tal, mas só de a gente já ter isso em mente quando a gente está pensando na cena já ajuda muito para que você saiba como compor ela, né? Pra gente. Só um segundo. Bom, então, ah, ah, esse anime é maravilhoso. Eu também gosto bastante. Momento Twist and Shout, exatamente. Cena famosíssima, né? Muito memorável, né? Ah, mas, gente, então, assim, essas três coisas que eu coloquei são essas partes que eu falei pra gente pensar em uma maneira geral, né? Então, assim,
tudo que a gente for pensar a partir de agora, tentem ter esses três elementos em mente. E porque e não só para quem a gente vai falar agora, né, mas assim, acho que para sempre. Porque esses três elementos são muito simples, né, porque eles são muito gerais, mas eles dizem muito sobre como que você vai pensar a composição até mesmo antes de começar a pensar nela, né, assim, tendo essa noção do que você quer passar ali e qual que é a sensação que aquela cena quer passar, isso já é um ponto de partida para pensar muita coisa do que vai acontecer na sua cena. Então, vamos lá, né? Vamos começar a entrar agora na ideia do enquadramento. Essa é uma palavra que é muito usada, né? Porque ela não é a única dos quadrinhos, na verdade, ela é bem comum no cinema, né? E bom, mas o que seria isso, né? Na verdade, não só do cinema, né? Pensando bem na fotografia também, eu acho que, em geral, de, de artes que tem esse aspecto que o quadrinho tem, que é o que eu vou falar, né? É essa ideia aqui. Isso é uma fotografia simplesmente para servir de exemplo, para a gente conseguir abstrair o que seria a ideia do enquadramento. O que seria, então? O enquadramento é o seguinte, você escolheu mostrar uma parte enquanto a outra parte não aparece. Vamos colocar em uma maneira bem simplista, seria isso. Ah, qual que é a real ideia por trás disso? A realidade, né, a realidade física do nosso mundo, assim como a realidade diegética, né, a realidade da sua história, ela acontece independente do que você está resolvendo mostrar ali, né? Então aqui, por exemplo, nessa foto aqui a gente tem esse montinho de terra aqui, esse relevo, a gente tem a praia, a gente tem o mar e a gente tem o horizonte. Então a gente tem o céu está aqui, né? A gente está vendo isso. Claro que existem outras coisas até que estão fora do que a fotografia está mostrando, né? Claro. Mas vamos pensar dentro da ideia dessa foto aqui. Vamos supor que o que você precisa que aconteça no seu roteiro, né? Ou melhor, o que está acontecendo naquele momento é um pôr do sol numa praia que tem um pequeno relevo rochoso do lado. Você É isso que está acontecendo. Né? Essa é a ação. Agora, o que você vai resolver contar, mostrar ali? Você poderia pegar essa moldura e mostrar apenas, passar um pouquinho para a direita, né? E mostrar apenas o, o mar e o céu, né? A linha do horizonte. Você poderia descer um pouquinho a mais de onde a gente parou e mostrar a maré batendo na praia, assim, na areia, né? Você poderia colocar, assim, desse ponto que a moldura está de fato aqui, você poderia colocar ele mais para a esquerda e mostrar apenas essa parte desse relevo que tem as plantas e tal. Assim como você poderia também chegar um pouco mais perto com a sua moldura, né, e se aproximar o que você está mostrando, ou você também poderia chegar um pouco mais para trás, né? E independente do que você está mostrando, do que você resolveu colocar dentro da moldura, continua sendo essa mesma ação, certo? Assim, continua sendo é, a, uma praia com um relevo rochoso, com o céu se pondo, né? Assim, continua sendo a mesma coisa. Mas vocês percebem que escolher mostrar mais o lado da água, ou mostrar mais o lado do relevo, ou mostrar um lugar como de fato está aqui na foto, né, que apresente exatamente todos esses elementos, né, tem sensações diferentes, cria sensações diferentes. Né? Então a ideia do que seria então enquadrar a sua cena é mais ou menos essa ideia de uma moldura, né? E como a gente está falando de um quadrinho, a gente tem de fato uma moldura, né? Bom, como a gente já falou, não necessariamente, mas é muito comum que a gente tenha, né? Esse quadro, né? Que vai mostrar, que vai separar o que está acontecendo ali. Então, por exemplo, se o seu personagem
foi mostrado apenas uma parte dele no quadro, mas aí, por exemplo, a perna dele continuaria para baixo, não quer dizer que ele não tem perna, necessariamente, né? Quer dizer que você escolheu mostrar aquela parte do corpo dele porque naquele momento era relevante mostrar aquilo. Então, a ideia do enquadramento é você pensar do que estaria acontecendo, né? De como está acontecendo a coisa dentro dessa realidade fictícia que eu estou criando aqui. O que que eu vou resolver mostrar e o que que eu vou resolver deixar para fora porque talvez não seja tão relevante agora. Ou simplesmente porque se você escolher mostrar uma parte, em vez de mostrar outra parte, você vai criar uma sensação diferente para a sua cena. Para quem tá acostumado com a fotografia, a lógica é muito próxima, né? Assim, o que que você vai resolver fotografar e mostrar na sua foto, enquanto o que você vai resolver não mostrar, porque não é o que vale a pena mostrar naquele momento, por exemplo, né? Então, o enquadramento é essa ferramenta de escolher o que que você mostra e o que que você não mostra. Ah, vai precisar sair. Ah, não, tudo bem. Mas depois eu dou uma conferida assim. Pode deixar que eu dou uma conferida no e-mail. Eu aviso depois. Então, o enquadramento é essa ferramenta, né, de você escolher mesmo que você vai enquadrar, ou seja, o que que você vai colocar dentro da sua moldura, né? Essa moldura pode ser metafórica, né? Mas no caso dos quadrinhos pode muitas vezes não ser, né? Então, a ideia seria o que que você vai mostrar e o que que você não vai mostrar. E aí, algumas formas de enquadramento mais clássicas, assim. O plano aberto, ele tem esse nome aberto justamente por ele ser aberto mesmo, né? Como se você estivesse abrindo a sua visão, né? Então, né, esse é imagem, uma apostila famosa sobre enquadramentos. E a gente vai seguir com exemplos dessa apostila porque eles são bem fáceis de entender, assim. Mas a ideia do plano aberto é você enquadrar o objeto que você quer enquadrar, né? O elemento, a coisa que você quer enquadrar, que você está mostrando ali, está ocupando uma parte bem pequena do seu enquadramento, né? Da sua cena. Então, aqui, por exemplo, a pessoa tá enquadrando esse cara lendo sentado na cadeira na mesa. Então, a mesa e esse cara são os elementos que estão né, mais em foco aqui, mas eles estão realmente bem pequenininhos em comparação, né? Então é uma coisa, é um plano, é uma maneira de enquadrar que fica aberta. Então você está mostrando muitos elementos. É um tipo de plano muito comum para estabelecer lugares, né? Para estabelecer histórias em geral. Então muito comum que uma história se abra com um plano bem aberto de uma cidade ou de uma região ou de algumas pessoas juntos, né? Assim, a ideia do plano aberto é você mostrar de uma maneira aberta. Então você está mostrando muito, né? Então se a sua cena é uma coisa específica, o plano aberto representa a cena numa totalidade e mostra muito do que tem em volta também. Aí, bom, o plano médio também já vai para um lado muito direto do que seria o lado dele ser médio, né? Ele é um pouco menor que esse aberto, né? Então, quando a gente pensa num plano médio, o elemento que está em foco aqui acaba ocupando meio que metade, entendem? Por isso a ideia do médio. Então, metade mais ou menos da sua composição acaba sendo ocupada por esses elementos que você quer enfatizar. Isso, por exemplo, ajuda para demonstrar algum tipo de movimento, né? Caso você precise mostrar que um personagem vai fazer alguma coisa, que ele vai assim, se levantar e andar, por exemplo, né? Nesse caso aqui, isso fica mais visível do que se a gente tentasse fazer aqui, né? Isso não daria tanto foco para a ação desse personagem quanto aqui no plano aberto a gente está dando para o cenário como um todo, né? Para a cena como um todo. Aqui a gente já está focando mais na interação desse personagem com alguns elementos, com o cenário como um todo, né?
E aí, o plano fechado, né, ele vem em oposição ao aberto, né, para a gente pegar os nomes assim, né. O seu plano aberto tem essa ideia de mostrar as coisas bem abertas, né, mostrando bastante da sua cena, do seu cenário, e, portanto, mostrando o seu elemento foco, né, como uma coisa bem pequena ou meio que misturada no resto dos elementos. Já no plano fechado, isso é o contrário, né? Você fecha mais a sua visão. Isso tem a ver com a maneira como as lentes funcionam, né? Eu não sou um expert nisso, mas até onde eu sei, a ideia do aberto e fechado tem a ver com os ângulos das lentes também. Isso muito pensado para a fotografia e para o cinema, né? No quadrinho a gente não tem necessariamente essa relação, mas acaba tendo um pouco, né? Pelo que a gente já falou. Mas o que seria então um plano fechado? É essa ideia de o elemento que você está focando, no caso o personagem, né? Você está mostrando bem, assim, bem aproximado, né? Dando um foco nesse personagem de uma maneira que ele ocupe grande parte do que você está mostrando né, na cena como um todo. E aí, assim, a gente consegue pensar que por esse personagem estar tão em foco, né, pra gente estar mostrando o rosto dele mais claramente, coisa que aqui já não fica tão claro, né, e aqui muito menos, né, mas pra gente estar dando um foco no rosto desse personagem, assim, bem diretamente na cara dele, né, esse tipo de plano funciona muito bem para quando você precisa demonstrar alguma sensação que o personagem sentiu. Então, uma reação que ele está tendo a alguma coisa, um pensamento, né? A maneira como ele está falando aquela coisa. Então, você quer mostrar que ele está gritando ou que ele está falando um pouco mais calmo, você pode dar esse plano fechado para dar um foco no rosto dele, né? Mas ainda sem perder tanta definição dos outros elementos da sua cena. E ainda assim você conseguir mostrar muito bem como que ele está sentindo, né? Qual que é a sensação que ele está tendo aí. E, e aí existe também o close-up. E antes que a gente possa comentar o que ele é, eu queria lembrar que essa é uma palavra muito famosa, né? Assim, é uma coisa que é bem falada também. E dependendo de como é feita a tradução da palavra, aqui no caso eu não traduzi, né? Mas dependendo de como é feita a tradução, eles podem chamar o close-up de plano fechado e podem chamar o, o que eu estou chamando de close-up aqui de outra coisa. Mas eu gosto mais dessa divisão que eu acho que fica um pouco mais claro. Ah, Então, eu só quero falar isso porque caso vocês pretendam dar uma pesquisada mais a fundo sobre isso, talvez vocês encontrem algum tipo de variação nos termos, né? Mas fiquem tranquilos que a ideia é a mesma, tá? Só muda mesmo o nome. Mas a ideia do close-up, né, vem do inglês, que a gente, uma tradução livre minha, a gente poderia chamar algo de bem pertinho, né? Assim, então você está aproximando muito. E ele é próximo de como funciona o plano fechado, né? Mas o plano fechado ele acaba sendo mais abrangente, porque você pode fechar de várias maneiras, né? Você pode escolher fechar várias coisas até várias formas do seu personagem e muitas vezes até fechar algumas coisas que não são exatamente personagens. Agora, a ideia do close-up seria mais para personagens mesmo. Então, o close-up é quando você fecha, faz essa ideia muito parecida com um plano fechado, mas nessa forma mais enquadrada, mais fechadinha. Eu usei o termo de novo, né? Mas é quando você fecha o seu ângulo dessa maneira que o personagem fica visível mais ou menos do peito para cima, ou talvez até só do pescoço para cima, né? Assim, dando um foco muito maior no rosto mesmo, né? Nos exemplos que eu coloquei acabou sendo um pouquinho até diferente, né? Esse aqui está um pouco mais aproximado do que nesse aqui, né? Mas a ideia do close-up como um enquadramento de personagem é você focar
mais uma vez, na reação do personagem, né? No sentimento que o personagem tá mostrando. Eu, pessoalmente, gosto assim, bastante desse tipo de enquadramento, porque ele é relativamente fácil de fazer, né? Você mostra poucos elementos do cenário, e ao mesmo tempo também ah, ele, ele realça a sensação do personagem, as emoções, e como muitos roteiros que eu escrevo são baseados em diálogos, né? Eu acho que funciona muito bem. Mas isso também não é exatamente estanque, tá? Você pode usar outros planos para fazer diálogos também, dependendo do que você quer mostrar ali, né? Mas se você quer mostrar a reação que o personagem está tendo e demonstrar talvez um pouquinho de como que ele está, né, como que o corpo dele está se comportando nesse momento, por exemplo, como é que os ombros estão se comportando, uh, né, ou portanto se ele está levantando o ombro com medo ou se ele está abaixando porque ele está tímido, né? Essas várias coisas ficam visíveis quando você enquadra mais ou menos dessa maneira aqui. E um último, último desses principais, né, é o plano detalhe. E como o nome diz, ele foca em um detalhe. É você mostrar um detalhe do que está acontecendo. Então, aqui no caso, está colocando o detalhe é a boca dessa moça. Talvez pode ser porque a gente está vendo que ela tá tímida, a gente quer mostrar como a boca dela tá, ou pode ser porque ela tá nervosa e a gente quer mostrar, tipo, os dentes rangendo, né, porque ela tá com raiva, ou pode ser porque ela sorriu, né, assim, ela teve uma coisa positiva aconteceu, você quer dar um foco, assim, essa pessoa se divertiu com isso, mas não exatamente mostrou. Então você dá um foco bem grande nesse único elemento, né, no caso aqui é a boca dela, e demonstra que teve esse sorriso, por exemplo. Não é uma coisa que todo mundo tenha visto. Ou seja, né, você colocou uma coisa bem íntima, assim, né, bem intimista do seu personagem. E aqui o exemplo é com a boca, mas pode ser, acho que qualquer coisa, né? Você pode querer mostrar uma, um olho, né? Assim, a maneira como se o personagem fechou os olhos ou abriu. E não só para esse tipo de situação, né? Você pode querer mostrar, às vezes, a posição que a mão tá, por exemplo, do personagem, né? Qual que é a maneira, a mão dele tá aberta, tá fechado. Mas aqui não vale lembrar que não que o plano detalhe não seria só para você mostrar um detalhe do seu personagem. Você pode mostrar tranquilamente um detalhe do seu cenário também, né? Então, se você quiser mostrar um objeto em cima da mesa que vai ser relevante, por exemplo, ou que às vezes nem vai ser relevante, mas você está mostrando esse elemento em cima da mesa, por exemplo, essa caneta em cima da mesa de escritório, só para a gente poder contextualizar que aquilo é um escritório e as pessoas usam a caneta ali. Você pode mostrar isso, né? Você dá esse detalhe, você enquadra esse detalhe da sua cena, do seu cenário, para mostrar apenas, né, assim, para acabar mostrando o todo por esse pequeno elemento, né? Você pode querer mostrar, por exemplo, um anel no dedo de um personagem, porque isso foi notado, ou isso é uma pista de uma investigação, algumas coisas assim. Como também dá para mostrar um detalhe na parede, né? Por exemplo, percebeu-se que tem uma marca uma marca na parede, porque a parede acabou de ser repintada. Isso é relevante para sua história, não sei. É, então, o plano de detalhe tem essa função de mostrar uma coisa bem específica do seu personagem ou do seu cenário, e com isso acaba mostrando muito, né, do que está acontecendo. Eu pessoalmente gosto muito do plano de detalhe e eu uso ele bastante. É uma coisa que agora que vocês sabem vai ficar visível se vocês forem ler alguma coisa que eu escrevi. E aí eu vou colocar aqui por último uma menção ao plano americano. O plano americano, eu não sei ao certo se ele tem esse nome por causa disso, mas é um fato que ele é muito comum no cinema americano e tem até um motivo para isso. O plano americano é quando você enquadra o seu personagem mais ou menos do joelho para cima, né? Aqui no caso não é o melhor exemplo porque ele está sentado, né? Então acaba que não dá tanto esse efeito, mas
É um plano muito comum no cinema americano, né, no cinema dos Estados Unidos, e não só, né, assim, influenciou o cinema de vários outros países, assim como também várias histórias em quadrinhos têm esse tipo de enquadramento, porque ele tem algumas vantagens. O plano americano, por ele mostrar do joelho para cima, a gente tem uma visão bem quase que total da postura, da pose, da anatomia desse personagem. Ao mesmo tempo que a gente, diferente de quando a gente faz o plano médio ou o plano aberto, é, quando a gente faz o plano americano, a gente não perde os detalhes do rosto. Então, é um plano que acaba sendo muito competente, porque ele serve para várias funções. Assim, você consegue mostrar o que o personagem está sentindo pelo rosto dele, porque as características das expressões faciais ficam bem visíveis pela maneira como você está enquadrando. É, e ao mesmo tempo você consegue ver o movimento dos braços. Então, se você tiver que mostrar ele apontando para alguma coisa ou segurando algum objeto, por exemplo, aqui nesse exemplo, né, segurando o livro, ou mostrar algum tipo de gesto que ele está fazendo com a mão, né? Por exemplo, ele está gesticulando enquanto ele fala, a gente quer mostrar isso. E ao mesmo tempo é possível mostrar o movimento que o personagem está fazendo, porque como as pernas estão pelo menos mais ou menos pela metade enquadradas, dá para perceber para qual lado que ele vai andar, né? Se ele começou a se mexer. Então, muito comum que uma cena no cinema, por exemplo, né, assim, que a gente tem o movimento, né? A gente tem um enquadramento do personagem nesse plano americano e aí ele começa a mexer um pouquinho a perna e a gente corta para um outro enquadramento com ele andando, porque aí a gente já entendeu que ele está se movimentando. Então a gente não precisa, talvez, de focar na perna dele para entender que ele está mexendo. Mas ao mesmo tempo a gente consegue mostrar todo o resto do corpo dele. Então a gente pode ver os braços, a gente pode ver como a coluna está mexendo, a gente pode ver o rosto. E, portanto, dá para mostrar ele interagindo com outros elementos do cenário também, né? Por exemplo, se ele tivesse aqui nessa cena, nesse exemplo aqui, né? Se esse personagem estivesse mexendo no computador, ao mesmo tempo que ele está com um livro na mão, a gente conseguiria ver tudo isso, né? Então, o plano americano ele acaba sendo um pouco coringa nesse aspecto, porque ele não é tão útil para estabelecer o cenário quanto o plano aberto é, por exemplo, e nem para poder estabelecer esse meio termo, né, entre o personagem e o mundo que o plano médio dá, mas ele também não é tão fechado quanto o plano fechado e o plano detalhe e o close-up, por exemplo, ao ponto de conseguir tirar a interação que o personagem tem com o cenário. Então, muito comum que esse plano apareça no cinema e ele pode aparecer no seu quadrinho também, se você sentir a necessidade de mostrar, por exemplo, o personagem com o cenário de uma maneira que fique visível tanto o que ele está pensando quanto o que ele está fazendo, né? Então isso funciona muito bem. Parecido com os closes da novela da Carminha. Sim, sim, eles sempre faziam isso, né, para fechar a novela. Ah, os closes, né, eles têm esse aspecto de mostrar, né, vamos voltar aqui, né, ele tem esse aspecto de mostrar o que o personagem está pensando, né, então fechar a sua história com, e novelas têm muito isso, né, de fechar o capítulo com a reação de um personagem para aquela coisa bombástica que acabou de aparecer no episódio, né. Então aquela revelação em cima da hora de que na verdade um era filho do outro, sei lá, aquela coisa assim. Então quando a gente tem um enquadramento desse jeito, a gente continua mostrando o que está acontecendo, né, assim, sem fechar tanto, por exemplo, quanto o detalhe fecha, mas de uma maneira que dá para ver exatamente a reação dele. Então isso é uma maneira muito funcional de fechar um capítulo quando teve uma revelação, né? Assim, muitos quadrinhos seriados também têm essa ideia de terminar a história com, né? Assim, o personagem fez esse, a gente vê a cara dele assustada por essa descoberta, né? Então, assim, é um exemplo que super faz sentido mesmo. Muita novela funciona assim, e funciona
funciona porque funciona, né? Porque dá certo. Porque passa essa sensação mesmo, né? Gente, só um segundo. Tem outros planos com nome específico? Tipo assim, sei lá, plano francês ou plano indiano, não sei. Essa é uma boa pergunta. Eu não tenho certeza. O único que eu conheço que tem um nome mesmo, né? Assim, que não seja uma descrição técnica do que ele é, né? É o plano americano. Mas acredito que deve existir sim, né? Porque esses que eu coloquei aqui, esses que estão aqui na apresentação, eles são só os que são mais gerais, talvez, né? Os que são mais comuns. Mas existem outros tipos, outras maneiras de pensar o seu enquadramento, né? Existem outras maneiras de aproximar ou afastar os elementos. E também, isso também é um pouco relativo também, né? Porque, assim, uma coisa não deixa de ser um close se você aproximar um pouquinho a mais, ou se você afastar um pouquinho, né? De qualquer maneira, continua tendo a mesma lógica, né? Então, você pode até pensar que existem planos que são ah, abertos e planos que são abertíssimos, ou planos que são fechados e planos que são fechadíssimos, né? Porque você pode fazer um plano cada vez mais fechado e fazer um plano tipo super fechado, mas continuaria sendo fechado, né? E existem outras maneiras de pensar os enquadramentos também, mas eu tentei colocar os que são mais gerais e, portanto, mais comuns e a chance de a gente acabar usando é maior. Pessoalmente, quando eu escrevo um roteiro, eu raramente uso algum que não seja esses aqui. Porque eu acho que eles são assim, é uma cartela bem competente de planos para você conseguir planejar a sua história. Agora, se existe algum outro com nome além do plano americano, eu não tenho certeza. E talvez até tenha alguma outra palavra, né? Por exemplo, para esse que eu coloquei aqui, mas às vezes acabou pegando mais no Brasil, por exemplo, o nome que seja mais uma descrição técnica do que ele é, né? Entendi. É porque Não também sei. o cinema hollywoodiano é molde para muitos outros cinemas, né? Sim, Então, acho que é mais fácil falar porque existe plano americano do que um plano canadense, por exemplo. sim. E isso é uma coisa muito. Essa parte dos enquadramentos, né? É uma coisa muito geral da produção, né? Então, provavelmente tem alguma origem histórica de muitos anos, quando o cinema foi mais ou menos ah, formalizado como uma arte, né? Mas exatamente quando e por que ele tem esse nome, eu não tenho essa informação. Mas o que é importante a gente pensar ah, sobre especificamente, né, o plano americano é quase essa versatilidade que ele tem, né? E portanto, por que ele acabou sendo tão comum, tanto no cinema quanto também nos quadrinhos, né? Bom, e aí uma outra coisa que a gente pode pensar também para compor a sua cena, né, para fazer a composição do seu quadro, é trabalhar com pontos de interesse. Ah, um, um ponto de interesse seria um ponto, né, mas não um ponto no sentido de um elemento gráfico, né, assim, não um pontinho na sua cena, mas um ponto como um lugar dentro da sua cena que gera algum interesse, né? Então é um ponto da sua composição que vai gerar um interesse para o leitor, ou seja, vai fazer o leitor acabar olhando para esse ponto em vez de olhar para outro ponto. Isso é uma ferramenta muito muito útil para fazer para guiar o olhar do seu leitor e compor o seu quadro de uma maneira que passa aquela sensação que você precisa passar naquele quadro. Uma coisa que acho que a gente pode começar falando sobre isso, né? Por que é uma coisa que é tão comum e tão útil para pensar os pontos de interesse é a regra dos terços.
Ah, alguém aqui já ouviu falar? É, a regra dos terços é uma ideia, é uma regra mesmo, né? Mas não é uma regra no sentido de uma imposição, né? É uma maneira de você pensar visualmente o seu enquadramento e ela é bem comum na fotografia, né? A regra dos terços vem daí. E a ideia da regra da regra dos terços, quando você está pensando na composição do seu quadro, é você encontrar os focos de atenção que aquela imagem tem. E esses focos seguem uma regra. Eles seguem uma lógica que é quase sempre da mesma maneira, né? Vou colocar aqui um exemplo. Essa fotografia tem esse, vamos falar que é um cachorro, vamos falar que é um cachorro, ou um lobo, mas enfim, vamos dizer que é um cachorro. Né? A gente tem esse cachorro aqui em cima dessa beirada rochosa, a gente tem um corpo d'água e mais para o fundo a gente tem uma geleira. Vocês percebem que tem uma gradezinha, né? uma cerquilha de linhas pretas em cima dessa fotografia. Né? A ideia da regra dos terços é você pegar a sua composição, e aqui no caso, né, a fotografia já está pronta, e você separar ela em terços. Então são terços horizontais e terços verticais. Isso vocês podem questionar que na verdade não são terços, né? São nonos, né? São 9 partes. Não é dividido em 3, né? É dividido em 9, na verdade. Mas a ideia dos terços vem de você pensar numa divisão horizontal em 3 e também uma divisão vertical em 3. Quando você faz essa separação, e desse jeito bem matemático mesmo, assim, né? bem retinho, a gente vê que quando as linhas se encontram, tem esses 4 pontos. Vocês percebem isso? Que tem 4 pontos que, que são interseções dessas linhas, né? Das linhas verticais e das linhas horizontais. Esses 4 pontos são também criadores desse terço, né? Esse, entre aspas, terço, que fica no centro, né? Que é bem onde está aí a cabeça do cachorro, né? Esses 4 pontos são os pontos que inicialmente mais chamam a atenção de uma pessoa em uma composição. Isso de uma maneira geral, né? Assim, isso é uma coisa que pode guiar a sua composição sempre. Se você trabalhar a composição, ou seja, trabalhar onde os seus elementos vão estar dentro da sua composição. Por exemplo, a pessoa está fotografando aqui a realidade, né, e escolheu colocar esse corpo d'água bem aqui no meio, bom, não exatamente no meio, né, um pouquinho abaixo do meio, e aí o cachorro, que é o elemento mais importante aqui, né, mais chamativo dessa cena aqui, né, dessa situação, ele está ocupando o único dos 4 pontos que está sendo ocupado. Vocês percebem isso? Assim, desses 4 pontinhos que são gerados pela separação em terços, esse ponto de baixo da direita é o único ponto que tem um elemento assim claro, né? E é o cachorro. E por isso é uma das primeiras coisas que a gente vê nessa imagem, né? Então a ideia de compor, de pensar na regra dos terços é você separar o espaço que você vai construir a sua cena, ou aqui no caso, né, retratar ela, porque é uma fotografia, então a pessoa tinha a realidade e escolheu o que ela ia colocar ali, né? É você pegar essa cena que você vai mostrar e escolher colocar os elementos de uma maneira que o que você quer que fique interessante, o que fique visível, o que chame a atenção, fique em algum desses pontos. Então você pode colocar ele
embaixo do canto, como você poderia colocar ele talvez em cima, na direita, né? Mas sempre mais ou menos respeitando essa ideia. E aí a gente vê isso com frequência no cinema também. Isso é uma cena do filme Seven, filme bem clássico também, né? E até numa composição simples, né? Como uma pessoa em um ambiente fechado mostrando uma coisa, né? Assim, algo simples assim, um detetive mostrando uma pista, né? Que ele descobriu. Ah, o detetive está ocupando dois desses quatro pontos e gerando todo um foco para esse lado direito, né? Porque do lado esquerdo a gente só tem uma grande massa que seria esse cenário, né? Nada ali especificamente está chamando atenção ou está tentando chamar atenção. Agora, o que está realmente chamando atenção aqui é esse personagem fazendo essa coisa, né? Ou seja, esse personagem, a ação desse personagem é o que está importante aqui. E aí, colocando ele mais para o lado, ocupando exatamente essa linha que tem os pontos de foco, os pontos de interesse, né, que a lógica da regra dos terços cria. Um desses pontos também é onde está a foto, né, que é o que ele está mostrando. Então, assim, ao mesmo tempo que, no geral, o personagem como um todo é mais interessante que o resto das coisas, o que ele está mostrando é ainda mais interessante que o resto dele, né? Porque é isso que está acontecendo ali. Isso é muito simples, né? Assim, de uma maneira relativamente simples, com pouco tempo, assim, você consegue já saber mais ou menos onde você pode colocar cada coisa no seu cenário para poder criar alguma coisa um pouco mais dinâmica, né? Uma cena que seja um pouquinho mais interessante. Mas eu também quero lembrar que, ao mesmo tempo, fazer isso demais também não é necessário, assim. Ah, muitas situações, colocar o personagem no meio, né, bem centralizado, pode ser exatamente o que você precisa. Porque as coisas mais centralizadas, como a gente até já falou aqui em outros contextos, né, as coisas que são mais simétricas tendem a ser mais tranquilas, mais estáveis, né? Então, se você quer um momento em que o herói se apresenta como um grande herói, você coloca ele centralizado que funciona. Agora você quer criar uma situação em que um personagem está fazendo uma coisa relativamente simples, né? Como andar, falar e segurar uma foto. Mas isso fica bem mais interessante, ou seja, uma cena que seria muito fria, né? Assim, muito simples, muito mais uma cena rápida da sua história, fica muito mais interessante por você só pensar em como enquadrar esse personagem na sua cena, né? Mas como eu disse, você não precisa sempre fazer por essa lógica, né, de separar os textos e tudo mais. Mas de fato é uma técnica que ajuda muito para saber onde colocar cada coisa, né, na sua cena e tornar a cena interessante, divertida, dinâmica, né, que a gente está falando desde o início. Uma expressão, uma expressão física, né, corporal do personagem relativamente simples pode ficar muito mais interessante só por ela estar ocupando uma parte mais interessante da sua cena, né? Por exemplo, essa pose mesmo não é nada tão chamativa, mas a gente nota de cara que ele está fazendo por causa da maneira como o elemento foi colocado na composição geral da cena, né? Só um segundo. Bom, então essa é a lei dos terços, que, como eu falei, não se aplica só às histórias em quadrinhos. Acho que no geral aqui a gente pode falar que a maioria das coisas aqui não se aplica só às histórias em quadrinhos, né? Tanto que esse exemplo aqui é do cinema mesmo. É, mas é uma coisa que é uma coisa técnica, mas relativamente simples e, e ajuda muito, né? Bom, outra coisa também que dá pra gente fazer, para pensar, para criar algum ponto de interesse na sua cena, é trabalhar a perspectiva.
A gente falou sobre isso também em um outro encontro aqui, né, quando a gente falou sobre os pontos de fuga, né, sobre a ilustração de cenários e às vezes também de personagens, né, para poder representar como a perspectiva da nossa visão aconteceria dentro dessa ilustração, né? A gente falou dos pontos de fuga, da linha do horizonte. Bom, tenham isso em mente. Porque a ideia da perspectiva como uma ferramenta para construir ponto de interesse é aqui um ótimo exemplo disso é o filme O Iluminado. Para quem lembra do filme, né, a gente tem isso, exatamente. Eu não tenho certeza se hum, eu não tenho certeza se é exatamente nesse momento, mas é nesse filme. É daí mesmo. É, e a questão, assim, nesse filme, em geral, né, tem ele é bem conhecido por usar esse tipo de composição, né? Assim, bem centralizado, o personagem principal, o elemento que a gente está querendo realmente ver aqui, né? Que é o menino no Velotrol, né? Ele está bem centralizado, mas da mesma maneira, porque ele está andando em corredores, né? Esses corredores, pela maneira como a perspectiva acontece, né? Eles formam linhas, né? Vocês notam isso aqui? Que eles começam, assim, pega o rodapé desse corredor, né? Ele começa bem aberto, né? Então assim, ele ocupa quase toda a parte de baixo, e aí lá embaixo ele, assim, à medida que ele vai, né, passando, o corredor vai seguindo, ele vai se fechando e aí o corredor fica pequenininho, né, em comparação com como ele era, como ele quando ele começou. Parece o Fantástico Mundo de Bob. É verdade, só que a versão terror, né? É, mas assim, olhem esse aspecto da perspectiva, né? Quando a gente estava falando sobre a perspectiva no nosso outro encontro, eu falei para a gente é, esquecer que na vida real a gente sabe que os corredores são paralelos, né? Em geral é assim que eles são construídos. É uma forma de, de projetar um corredor, né? Mas pela maneira como a gente está vendo aqui, pela maneira como a perspectiva funciona, a distorção que o nosso olho tem, as coisas ficam assim, né? Então, uma coisa que seria paralela, que é um corredor, na vida real eles são paralelos, né? Por a gente estar olhando por aqui, ele fica aberto, ele parece maior em um ponto do que ele é em outro, né? Ah, então ele é como se ele afinasse, né? Como se ele estivesse convergindo para um ponto. E aí a gente vê que é a lógica do ponto de fuga aqui mesmo, né? Assim, ah, tanto o rodapé faz essa linha quanto o teto também, né? Assim, o espaço em que o teto encontra com a parede também cria essa linha que vai convergindo, né? Assim, então as portas vão convergindo para lá e a gente vê que tem essa linha invisível que vai guiando todos os elementos para esse centro. Então, é assim que a gente pode usar, um exemplo aqui, né? A perspectiva para criar um ponto de interesse. Então, o que era para a gente estar vendo aqui era esse personagem fazendo essa coisa, reagindo dessa maneira. E aí, por todo o cenário, estar criando essa perspectiva que converge exatamente para o ponto em que ele está, a gente olha diretamente para ele, né? Não tem como olhar para outra coisa aqui, é muito difícil, né? Assim, claro que assim, é fisicamente possível, né? A gente consegue olhar para onde a gente quiser, mas de uma maneira mais natural, mais inconsciente, a primeira coisa que a gente olha é isso, né? É esse menino no centro, por causa da perspectiva, por causa do enquadramento em geral, né? Qual foi o plano que foi usado aqui. Então, mas o que eu estou falando aqui é a questão da perspectiva. Então você pode usar isso sempre, assim. Você pode colocar na sua cidade, que você vai ilustrar, e aí você vai mostrar as ruas.
Você quer mostrar que no final da rua tem uma coisa, tem uma loja. Então aquela loja chamou atenção. Todo mundo vai olhar para aquela loja de cara porque a perspectiva daquele cenário leva para aquele ponto, né? Então, você pode sempre construir algum tipo de ponto de interesse só guiando o olhar da pessoa pela perspectiva. Então, se você está construindo o seu cenário, construindo bom, compondo o seu cenário como um todo, você pode escolher colocar elementos que você quer que chamem a atenção nos pontos e que a perspectiva vai chamar, né? Então, se, se eu quisesse que esse menino chamasse menos atenção aqui, eu poderia colocar ele um pouquinho mais para a direita. Mas por ele estar exatamente nessa posição, a gente olha de cara para o rosto dele, na verdade, né? Mais até do que para ele como um todo, né? Porque é o rosto dele que está mais no centro. E acho que nessa situação até a expressão dele, né? O fato que ele está meio assustado é exatamente o que está sendo passado aqui. Então isso é uma coisa difícil de fazer, né? Porque a perspectiva é uma coisa difícil de pensar e de desenhar, mas que usada da maneira correta pode ser super interessante para construir a sua cena. Um outro exemplo, e acho que é um exemplo bem mais fácil de entender, talvez, né, mais direto, é trabalhar a direção do olhar do seu personagem. Eu nem coloquei um exemplo para essa técnica, porque é uma coisa que é muito fácil a gente visualizar, assim, né? Aquela cena de filme de terror, por exemplo, né? Que o protagonista está lá andando pela casa, investigando, aí ele escutou um barulho, aí ele olha para a direita e aí a gente já falou, pronto, o que tem na direita, né? Assim, você pode guiar toda a intenção do seu leitor só para onde o seu personagem está olhando. É uma coisa quase involuntária, assim, né? Se você ficar olhando para um lugar por muito tempo, um lugar público, né? Se você ficar olhando para um lugar, ou se você mudar a direção do seu olhar de uma maneira bem súbita, assim, né? Você está olhando para um objeto, aí de repente você pisca e olha para o outro lado rápido. As pessoas tendem a olhar para a mesma direção que você está olhando. É uma coisa muito natural até. E você pode usar isso para construir a sua cena. Então, assim, nesse exemplo que eu coloquei do filme de terror, é relativamente fácil da gente entender, mas também dá para relativizar, assim, mas eu estou olhando, o personagem está olhando para o lado, mas não tem nada ali, porque o meu enquadramento não está mostrando o que tem. Então, você está só implicando que ele viu alguma coisa e quando a gente mostra na próxima cena, a gente mostra a coisa, a gente entendeu que ele está olhando para aquela coisa. Agora, de você, por exemplo, isso é bem comum também, talvez até mais fácil de, pensar, de visualizar no cinema, porque a gente tem um movimento, né? Mas pensa numa cena que o seu personagem, o protagonista, está olhando, está investigando uma cena do crime. E aí ele está olhando para um lado, ele está olhando para o outro, aí ele olha para cima da mesa. E em cima da mesa tem um caderno, um diário, né? Então, assim, quando o personagem virou o olho dele para aquele caderno, a primeira coisa que a gente faz é olhar para o caderno e falar: tinha um caderno ali. Isso é uma coisa muito simples de fazer e que funciona, porque é quase como forçar uma perspectiva, entendeu? Você força para que os elementos da sua cena criem linhas invisíveis para aquele ponto. Então, se você quer, por exemplo, que a gente visualize claramente uma coisa que está ali, um objeto, você pode colocar um personagem olhando para esse objeto. E a gente vai olhar para a direção que ele está olhando e falar, o que ele está vendo? Isso é uma coisa relativamente simples, mas que facilita muito para construir a sua cena. Gente, espera só um segundo. Bom, mas nessa parte de pensar as direções que as coisas vão acontecer, tem uma outra maneira também de induzir um ponto de interesse na sua cena.
é pensar a direção do quadro, ou melhor, a direção da cena, vamos colocar assim de uma maneira mais geral. Mas o que seria isso? Ah, no Ocidente, de maneira geral, nós lemos da esquerda para a direita, né? Então, e isso vai acaba impactando várias outras coisas da nossa vida, né? Várias maneiras de ler outros tipos de texto, inclusive as imagens. Então, por a gente ler da esquerda para a direita, a gente tem a tendência de acreditar que uma coisa que veio da esquerda e foi para a direita está indo, e uma coisa que saiu da direita e foi para a esquerda está voltando. E isso é uma coisa que tem a ver com a maneira como a gente lê mesmo, né? Porque assim, a primeira página é a que você pega primeiro e a última página é a que você pega por último, né? Então, se você pegar o livro ao contrário, você vai ler o livro ao contrário. Da mesma maneira que, por exemplo, já em vários lugares do Oriente, por exemplo, no Japão, que ficou bem famoso por causa do mangá, né? A leitura é da direita para a esquerda. Então, essa lógica que eu mencionei agora já é reversa, né? Já acaba sendo o contrário. Mas como a gente aqui está trabalhando com o sentido ocidental de leitura, vamos pensar que é da esquerda para a direita que as coisas vão funcionar. Então, se você quer dar a entender que o seu personagem está caminhando em direção a uma coisa, mas aí depois ele está voltando, você coloca da esquerda para a direita e depois da direita para a esquerda, né? E um exemplo disso são muitas cenas de grandes guerras, né? Que é uma cena do Senhor dos Anéis. É, por causa dessa lógica, a gente também tem a tendência de ver o lado que está sendo lido primeiro, né? Que no caso o lado esquerdo da imagem, como os heróis e o lado que está vindo aqui pela direita como os vilões, porque a gente tem a impressão de que os heróis estão caminhando para frente, então portanto eles estão indo da esquerda para a direita, e os heróis e os vilões estão indo ao contrário, né? Então eles estão tentando retroceder, né? Estão tentando destruir o que foi criado. Então eles estão chegando, eles não estão indo, né? Então é muito comum em cenas de guerras ou de grandes conflitos que a gente coloque o lado que é para o público se interessar, para o público simpatizar, do lado esquerdo da cena e os inimigos do lado direito. É, mas isso é uma aplicação disso, né? Porque só da gente pensar que o lado que o personagem está se movimentando gera esse ponto de interesse, né? Então, assim, por eu estar lendo primeiro o lado esquerdo, eu não precisaria de tanto esforço para fazer o lado esquerdo chamar a atenção. Agora, para o lado direito chamar a atenção, talvez eu precise de mais algum tipo de esforço, né? E ao mesmo tempo, você pode pensar nessa ideia da direção do quadro até para poder ah, compor mesmo a posição dos personagens, né? Por exemplo, para que lado que ele está apontando, para quem que ele está apontando. Isso, se você pensar, tipo, se ele está apontando para a esquerda, apontando para a direita, como que eu vou guiar a visão do meu leitor a partir daí? E uma outra coisa também que ajuda, mas isso já é uma maneira da gente pensar a composição de quadros que são sequenciais, né? Assim, porque aqui a gente está pensando nos quadros separados, né? Quase, assim, como se fosse uma composição geral. Aqui já é mais pensando em um quadro em relação ao outro. É você pensar. A ideia seria você pensar no posicionamento dos seus personagens e se preocupar muito com isso, né? Em como você está estabelecendo o posicionamento dos seus personagens. Porque a gente está enquadrando a ação que está acontecendo. Então os personagens estão fazendo as coisas dentro desse mundo fictício e a gente escolheu mostrar eles fazendo por esse ângulo, né? Por esse enquadramento, com essa pose que vai enfatizar essa direção, vai criar esse ponto de interesse, né? Etc. É, e você pensar nisso, pensar em onde o personagem vai ficar,
de uma maneira que eu consiga entender onde que ele está, é muito importante. Aí aqui, esse é um exemplo de um livro, é um exemplo usado no livro, né, para explicar esse fato. Assim, esses dois personagens estão se comunicando, né, eles estão tendo algum tipo de diálogo, ou talvez não, né, só estão se encarando. Mas aí a gente vê primeiro o que seria mais ou menos do ponto de vista dele, né? E aí a gente vê que ela tá vendo que tem uma linha mostrando onde que ela tá? Quando a gente inverte o ponto de vista, a gente vê que ela tá do lado direito. É assim, eu poderia, e ele já vai pro lado esquerdo, né? Ele tá menor, então a gente tá percebendo que ela, assim, ele tá diferente agora, ela tá de costas agora, então a gente tá vendo que virou a posição, né? Mas só por eu ter, no caso não fui eu, né? Mas assim, só de, 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 de ter sido colocado a posição do personagem, desse cara, estabelecido que ele está do lado esquerdo do quadro, e dessa moça que ela está do lado direito, isso fica claro para o leitor. Assim, o que seria talvez mais lógico, mais realista, seria colocar ela ainda do lado esquerdo, né, nesse segundo quadro. Ela do lado esquerdo, de costas, ele do lado direito, de frente, né, pequenininho, então, por causa da perspectiva. Só que isso fica muito mais claro de se entender, né? Porque a gente já entendeu que esse personagem está do lado esquerdo, essa está do lado direito. Então, quando você inverte a posição que eles estão, né? Quando você troca o ponto de vista, para não confundir quem está onde, quem é quem, só de você fazer isso, você já conta isso. Você já conta para o leitor quem é qual personagem, porque você lembra que essa mulher estava do lado direito e agora ela continua do lado direito. Então a gente sabe que é a mesma pessoa. Claro que assim, existem outros elementos que dão esse indicativo, né? Assim, o chapéu, né? A cor do cabelo, a presença dele, né? Porque o outro personagem não tem cabelo. A roupa que ele muda de cor, né? Enfim, todas essas coisas ajudam. Mas só de você ter a composição de cara contando pra gente o que está acontecendo aqui, você já fez o seu leitor com clareza, né, entender o que está acontecendo. E é isso que a gente quer, que ele entenda o que aconteceu e qual a sensação que eu queria passar quando isso foi feito, né? Então, é, é uma coisa bem legal também, né? Bem simples, mas assim, muito comum no cinema, né? Essa brincadeira. Mas nos quadrinhos também é muito comum, quando você tem cenas de grandes diálogos e tal, você pode usar isso para evitar de confundir o seu leitor. Uma outra técnica também que para gerar interesse, e aqui a gente não está falando de pontos de interesse mais, né? A gente está falando só coisas que você pode usar para criar alguma cena interessante. É o POV, né? O POV, ou Point of View, em português, ponto de vista, né? A gente falou sobre isso já do ponto de vista mais narrativo, sobre como escrever a história pensando com ponto de vista, né? Mas nesse caso, quando eu estou falando sobre o POV, ou ponto de vista, seria a ideia de você mostrar a cena pelos olhos do seu personagem, né? Então, o personagem que eu estou entendendo como o principal, o protagonista daquele momento, eu estou mostrando o que ele está vendo. Portanto, né, mostrando o que está acontecendo do ponto de vista dele diretamente, né, pelos olhos dele, literalmente. Assim, é uma coisa muito comum para videogame, por exemplo, né? Jogos em primeira pessoa tem essa lógica. E, e tem vários filmes que usam isso de uma maneira bem engenhosa até, né? Para criar uma situação em que você não sabe exatamente quem que é o personagem que tá vivendo aquele momento, porque a gente não está vendo o rosto dele, né? Ou algumas coisas desse tipo, mas eu não estou falando para a gente usar isso só nesse tipo de situação. Você pode usar isso como uma pequena estratégia para criar uma cena simples, algo mais interessante. Por exemplo, isso aqui é uma cena de histórias contadas em um banheiro, né, um quadrinho que eu escrevi. Isso é na parte 1 do quadrinho, quando a Sarah encontra ela pega o buquê que ela recebeu e que ela não sabia que chegaria. Ela estranha porque não era para ela estar recebendo isso e aí a gente vê nesse primeiro quadro, né? Um plano normal de frente dela e no seguinte a gente já vê
a visão dela, né? Isso é um uso de POV, né? De POV. Só que de uma maneira diferente daquele outro exemplo que eu dei, né? Aqui a gente está vendo o que ela está enxergando. O que ela está vendo? Ela está vendo a mão dela olhando pro elemento, né, para o buquê e lendo o cartão que veio junto. Isso é muito importante para esse momento da história, para quem leu sabe, né? Mas esse é o momento em que ela descobre que o cartão não é para ela. E aí ela fica muito confusa e isso gera todo o problema que a história segue, né? Mas mas o negócio aqui é mostrar que você pode usar isso simplesmente para poder mostrar assim, o que meu personagem está olhando. O que ele está vendo agora. Eu preciso contar para o meu leitor que a minha personagem, né, que é a Sarah, está vendo isso, está lendo isso. Então, mostrar ela segurando a coisa, olhando para a coisa, funciona perfeitamente isso, né? E tem coisa mais imersiva do que ver exatamente o que o seu personagem está vendo, né? Então, a sensação é bem clara ali, né? A gente está vendo o que ela está vendo. E aí um outro exemplo disso, do próprio Histórias Contadas em um Banheiro, isso é na parte 2, quando o Álvaro, né, o marido da Sarah, tenta ligar para ela várias vezes para tentar explicar para ela o que aconteceu, foi um mal-entendido e tudo mais. E aí a gente está vendo ele pegando o celular dele, tentando ligar para ela mais uma vez, porque ela não está atendendo. Então, assim, o que está acontecendo aqui, de fato, a gente está vendo a tela do celular. A gente está vendo o que ele está ligando. Mas a gente está vendo como que ele está vendo, né? Então a gente está vendo a sensação dele de clicar na tela do telefone e tentar conseguir a ligação, mas falhar nisso, né? Mais uma vez, uma situação relativamente simples de se usar o POV, né? Mas que funciona muito bem para momentos como esse, quando você quer mostrar um detalhe da sua cena, ou mesmo uma cena mais ampla, mas você quer mostrar de um jeito que fique claro que o seu personagem está vendo isso, né? Então, como é que você mostra que o seu personagem viu aquilo claramente? Uma maneira de fazer isso é botar a cena do ponto de vista dele, né? Dos olhos dele. Tem uma maneira mais clara de mostrar que ele viu do que mostrar pelos olhos dele, né? É uma coisa até meio óbvia assim, né? Só um segundo. Bom, é... e aí uma outra coisa legal pra gente pensar também é uma coisa que não é exatamente um enquadramento, mas acaba sendo um pouco, que é o plonger. Alguém já viu esse termo? Eu falei, eu não sou um especialista em francês, na verdade eu conheço bem pouco, mas até onde eu sei, plonger significa mergulho em francês, né? A ideia de você fazer um enquadramento, uma cena, uma composição que seja um plonger, é você mergulhar dentro da cena. Então, esse tipo de composição é você colocar o ângulo de visão da sua cena não terreno, né? Então, assim, a visão não está na altura do olho, como se você fosse uma pessoa olhando, né? A visão está vindo, no caso do plonger, a visão vem de cima para baixo. Então, é como se fosse alguma pessoa muito alta olhando para baixo, né? E aí ela está vendo, aqui no caso, por exemplo, ela está vendo o Álvaro do Histórias Contadas no Banheiro, né? Olhando para cima. Então, a ideia do plonger é o mergulho, né? Como se você estivesse mergulhando. Você tá pulando de cima de um lugar mais alto, você está vendo as coisas de cima, né? É, e, e, e a utilidade de fazer do plonger para o lado narrativo é que colocar as coisas vistas de cima para baixo dão uma impressão de algum nível de superioridade, né, daquela coisa que está vendo. Não, assim, a coisa mais alta acaba sendo superior à coisa mais baixa. Então, para a gente estar enquadrando o Álvaro aqui visto de baixo,
a sensação que dá é que o Álvaro está sendo subjugado por essa coisa maior, né? Então se dá uma sensação de como se você estivesse olhando, assim, a gente está vendo a reação desse personagem olhando para uma coisa muito grande, né? Então como se você se sentisse impotente, pequeno, né? E da mesma maneira o contra-plongé tem a sensação contrária, né? Então seria um contra-mergulho. O que seria um contra-mergulho, né? Seria pular. Você está mergulhando ao contrário. Então, é a sensação contrária. Né? Esses dois quadros que eu coloquei aqui das Histórias Contadas de um Banheiro são literalmente seguidos, né? Na página, né? Eles são realmente seguidos. E aí, o que o Álvaro estava olhando naquele momento, né, que eu mostrei agora anteriormente, era essa igreja. E aí, assim, aqui é o contra-mergulho, né? Então, se no plongé a gente está vendo de cima para baixo, aqui a gente está vendo de baixo para cima, né? Então, se no caso o plongé mostra o elemento que está sendo enquadrado ali, por exemplo, no quadro anterior, né? Era o Álvaro, como algo impotente, como algo pequeno. Aqui a gente está fazendo o contrário, a gente está mostrando que esse elemento que está em foco aqui, né, que é a igreja, é, ele, é, ele é imponente. Né? Então, se no outro o Álvaro estava impotente, aqui a igreja está imponente. Né? Então, quando você coloca o contra-plongé, o elemento que você colocou dentro desse ângulo, dessa perspectiva, né? O elemento que você colocou como o grande, ele parece mais forte, né? Ele parece maior, ele parece mais poderoso. Isso é muito comum quando você tem uma situação que você precisa estabelecer que uma coisa tem controle sobre a outra. Por exemplo, uns cientistas com a cobaia. Aí você coloca os cientistas sendo vistos do ponto de vista da cobaia como um plongé, mas quando você mostra os cientistas olhando, eles estão em contra-plongé. Né? Você quer mostrar aqui um vilão que chegou para destruir a civilização, é muito poderoso, você coloca um contra-plongé que ele vai parecer muito forte, né? Quer colocar que é um monstro muito grande, pode colocar que ele é um contra-plongé que ele parece maior. É uma questão de tamanho também, né? Mas isso acaba gerando essa não é bem uma falsidade, né? Mas essa construção do tamanho meio que assim, de uma maneira que usa a perspectiva para falsear o tamanho da coisa, né? Dá a impressão narrativa de que aquelas coisas são ou grandes ou pequenas, portanto, ou fortes ou fracas, né? Portanto, ou no controle ou perdendo o controle, né? Esse tipo de coisa. Isso é uma coisa relativamente simples de pensar também, assim, né? Como usar o plongé e o contra-plongé, mas eu vejo que funciona muito e, e, e fica bem legal assim, no resultado final. Né? Uma outra coisa que a gente pode pensar também é a ideia do espaço negativo. A gente falou sobre isso, né, quando a gente estava falando sobre desenho de observação. Né? Essa ideia de que os elementos ocupam um espaço dentro da sua composição, né? E o que não é elemento também é uma forma, né? Também é uma forma negativa que ocupa um espaço. Só que você não vai desenhar ela, você vai usar isso para poder realçar a forma de fato do que você está desenhando. Né? Então, por exemplo, a gente visualiza quando um braço, né, uma pessoa está com a mão na cintura, forma-se um buraco entre o braço e o tronco, e esse buraco mais ou menos triangular ali é o que vai definir a forma que o braço vai ter. Né? Você pode usar isso de uma maneira narrativa também. Essa mesma ideia de trabalhar o espaço negativo. Então, aqui, por exemplo, a cena do filme do Batman, né? Que o Batman está aqui, aparecendo aqui em primeiro plano. Ele é, bom, ele tem praticamente uma cor só, né? Então ele acaba virando uma grande forma. Mas a questão não é só isso. Não é só por ele ter a totalidade do corpo preto ou cinza, né? Que dá isso que eu vou falar. Só por ele estar enquadrado de um jeito, né? O Batman, pensa assim, do lado esquerdo aqui. Só por ele estar ocupando esse espaço
da composição e a gente claramente não precisa olhar para ele agora, ele é menos importante aqui, o resto fica realçado. Até pelas cores, né? Assim, existe a parte que é preta, que é o Batman, e existe o resto, né? Que tem outras cores, muitas outras cores, né? Então, por você colocar uma forma de um personagem ou de um cenário, no caso aqui é um personagem, mas pode ser um cenário também, para fazer o seu, para construir a composição de uma maneira que, por você ter colocado esse cenário ou esse personagem nesse espaço, o resto do seu cenário, o resto da sua cena, da sua composição, do seu quadro, ficou muito mais visível. Então, assim, o Coringa aqui fica bem claro, bem visível, bem tranquilo, por vários motivos, né? Para começar, por ele ter a regra dos textos encaixa aqui, né? Existe lógica, um pouco da perspectiva também que guia para onde ele está, mas também pelo Batman estar nesse lado aqui, ocupando esse espaço da composição, o resto inteiro fica muito mais claro. Então, você pode usar isso. Por exemplo, se você coloca um detetive uh, mais no ar mesmo, né? Assim, mais sombrio, com pouca luz, ele está investigando alguma coisa, e aí a gente está vendo o cenário que ele está investigando muito mais visível e ocupando um espaço mais claro da sua composição do que o próprio personagem, porque nesse momento a gente está querendo focar nesse cenário e não nele. Então essa é uma coisa que dá para fazer também. Trabalhar o espaço negativo, ou seja, o espaço que não está sendo ocupado por esse elemento que seria principal, no caso aqui é o Batman, né? E aí, acho que por fim, eu vou falar uma coisa que eu falo toda vez sobre roteiro, ilustração, quadrinhos, que é a ideia do contraste, né? E eu tenho um erro de digitação aqui, agora eu estou vendo isso. Né, ignorem esse primeiro S. É, mas é o contraste que vai te contar as coisas mesmo, né? Então, assim, a gente vai saber que a sua composição, que aquele momento, aquela sensação daquela cena é mais séria, porque tem uma outra cena que não é tão séria, né? Então, assim, a gente vai conseguir usar a ideia de usar a regra dos textos para colocar uma cena um pouco mais dinâmica, porque em alguma outra cena você colocou o seu personagem mais centralizado, porque naquele momento ele está centralizado, era o que precisava acontecer, e nesse primeiro momento você precisava colocar ele mais dinâmico, por exemplo. E aí a gente pode usar isso até para construir cenários mesmo. Assim, se você quer que um cenário pareça né, a composição que você está fazendo, tanto de como o cenário vai funcionar, até como ele vai funcionar dentro do quadro, né, como você vai enquadrar ele, como você vai escolher o ângulo, etc. Isso tudo é, pode ser pensado com formas e linhas, né? Então, se você quer que uma coisa pareça meio sem graça, meio chata, meio repetitiva, coloca muitos quadrados, né? Muitas formas quadradas, não coloca muita perspectiva, não coloca muitas poses dinâmicas, não usa os pontos de interesse para construir, para chamar atenção para um ponto, coloca algum enquadramento mais aberto, né, para mostrar menos a sensação dos personagens, para a gente poder uma coisa ficar muito fria, né, parecer que as pessoas são muito pequenas e muito sozinhas, por exemplo. E aí, em comparação, quando você quer mostrar que o lugar que era chato, por exemplo, um dia a dia num cubículo, né, num trabalho de cubículo, que é bem comum aparecer isso em filmes como uma situação de vida chata, né? Quando a gente mostra o personagem fugindo dessa vida chata, a perspectiva tende a ficar muito mais interessante, né? Tende a chamar para vários pontos de interesse do seu cenário. As poses tendem a ficar mais legais, né? Mais dinâmicas. Então, o contraste funciona desse jeito, porque o importante, como a gente falou, né, é pensar no sentimento, na sensação que aquela cena, aquele quadro tem que passar. E não tanto ficar preocupado se aquilo é real ou não, se aquela perspectiva é possível ou não. Tipo, tenta pensar assim, o que está passando aquela sensação que eu preciso passar, né? Mas por isso também é necessário ficar pensando quais sensações cada quadro tem para você saber que nenhum quadro é o mesmo. Entendem? Assim, uma cena que é mais engraçada, mais dinâmica,
vai funcionar desse jeito. Essa cena aqui é mais fria, mais séria, vai funcionar desse jeito. Né? Então, é só porque existe essa diferenciação entre as composições que essas técnicas funcionam. Né? Se você usar essas técnicas, todas elas, em todos os quadros, não vai ficar tão divertido, não vai ficar tão dinâmico assim. Né? O excesso de dinamismo acaba não, não criando a ideia de dinâmico. Né? Assim, uma coisa aparenta mais dinâmica em comparação a alguma outra coisa que é menos dinâmica. Então, um quadro chama mais atenção do que outros, um quadro é mais interessante do que outros, porque de fato um quadro precisa ser mais interessante que outros. Se você né, usa todas as técnicas o tempo todo, acaba que elas perdem um pouco a utilidade, né? Elas perdem o funcionamento, elas param de criar esses efeitos, porque você meio que faz o seu público ficar um pouco saturado, vamos dizer assim, né? Ele fica acostumado com as técnicas e para de chamar a atenção, né? Se todos os quadros têm o mesmo ponto de interesse, eles acabam não sendo tão interessantes assim mais. Então é legal ficar pensando quadro a quadro o que você vai usar, qual a sensação que precisa passar ali para que você possa fazer a, a, a sensação que cada um tem que passar sem estragar a experiência do seu leitor, né, por exagero ou alguma coisa assim. Isso é difícil, né, isso demanda muitos testes, muito treino, mas é possível. E o resultado é sempre bom porque torna a sua história mais legal, né, mais divertida. Ah, bom, antes da gente entrar na nossa pequena e rapidinha dinâmica de hoje, espera só um segundinho. Bom, o que eu queria que a gente fizesse hoje é algo relativamente simples, mas acho que pode ser divertido para a gente estar fazendo junto. Eu queria que a gente, na verdade, eu queria mais que vocês, né? não eu. Eu queria que vocês olhassem para um quadro que eu escrevi. Não é um roteiro real, tá? É um quadro apenas pensado para esse momento. Eu queria que vocês olhassem para esse quadro e tentassem me dar sugestões de como construir essa cena, né? Essa composição. Pensando com as coisas que a gente viu hoje, o que funcionaria melhor para esse tipo para essa cena, né? Então, o quadro é assim. Eu tentei fazer mais ou menos do mesmo jeito que eu escrevo um roteiro mesmo, tá? Para ficar bem próximo de como seria essa parte de transformar o roteiro na composição. Plano aberto de herói determinado, mas preocupado, se preparando para entrar sozinho no castelo do mal, bem à sua frente. Se alguém tiver alguma pergunta sobre o que está acontecendo na história em geral, pode fazer. Oi? Pode falar. Isso. Pode ser um cavaleiro. Uhum. Tentei pensar numa coisa bem simples, assim, de fantasia medieval, que eu acho que é uma coisa, por ser muito geral, é fácil a gente visualizar, né? Então vamos pensar que ele é um cavaleiro, ele pode estar até. Mas assim, ele não está a cavalo, né? Ele está a pé, ele pode ter uma espada e um escudo. Uma coisa bem simples assim. Como é que vocês acham que a gente poderia compor essa cena, assim? O que seria... Uhum. Sim, sim. Eu tinha pensado mesmo que essa seria uma cena que ele estaria meio que preparado para fazer isso, né? Porque ele sabe a importância, ele sabe que ele precisa fazer, uma coisa assim. Mas ele também não tá, sabe, tipo, totalmente no controle, assim. Ele tá meio preocupado, né? Ele tá meio assustado, assim. Então, eu acho que é exatamente essa, essa, essa ideia que a gente tem que passar, né? Então, acho que assim, alguém alguém teve alguma ideia de como a gente pode começar a pensar essa, essa linha de roteiro
para uma ilustração? Isso. Uhum, uhum. Nossa, ótimo. Pode ser. Uhum. Nossa, eu acho que é bem isso que eu tinha pensado mesmo. Porque, vamos tentar. Quer dizer, alguém tem alguma sugestão? Alguma outra sugestão? Tipo, antes de eu falar a solução que eu tinha pensado, né? Antes de começar. É, a- o plano francês, o plano americano, que mostra do joelho pra cima. Ah, sim, sim, sim. Você está falando de plongé e contra-plongé, né? E isso. Ótimo. Ótima sugestão também. Então eu acho que eu nem preciso eu nem preciso perguntar mais nada porque todas as respostas resumiram o que eu tinha pensado mesmo. Acho que assim, a primeira coisa que a gente tem que pensar, né, quando a gente vai trabalhar qual vai ser a composição daquele plano, é o que a gente falou, né? Pensar no sentimento que quer passar mais do que qual que é a realidade daquilo, né? Então, qual seria o sentimento dessa cena, pelo menos para mim, né? Assim, é difícil de falar isso de fato porque o roteiro não existe, né? Não tem muito um contexto para o que está acontecendo aqui. E o contexto é muito importante, né? Para definir a sensação da coisa. Mas no contexto que eu tinha visualizado, né? A gente está vendo esse herói. Ele não tem nem nome, né? Só ele chama herói. Esse guerreiro que ele está pronto, né? Ou seja, ele sabe o que ele precisa fazer, mas ele não está exatamente pronto, né? Ele está pronto porque ele precisa, mas ele não está pronto porque ele quer, né? Então ele tá assustado, ele está preocupado, e tal. E assim, já chegou ali, o castelo está bem na frente dele, ou seja, esse seria o momento talvez logo antes dele entrar e começar a aventura lá dentro, né? Que seria mais, sabe, provavelmente o final da história, alguma coisa assim, né? Mais pro último, chegando ali no final do segundo ato, né? É, então, acho que por isso, o que esse quadro está passando é que vai ser difícil, é assustador, mas ele precisa ir, né? Então, eu acho que a gente colocar o personagem, né, esse herói, ah, dessa visão mais lateral, talvez meio de cima do ombro, né, assim, cortando um pouco do corpo dele, mas poderia mostrar até bastante dele, assim, mas a gente colocar ele mais na lateral, ocupando esse pedaço, né, da regra dos terços, né? Então, ocupando o ponto, o ponto da esquerda embaixo, né? Então, ele está bem ali na base da composição. Aí a gente coloca o castelo ocupando mais ou menos o que seria a ponta, esse ponto, né, da regra dos terços, da direita, em cima e embaixo, mais ou menos essa região, a gente coloca ele em contra-plongé. Acho que foi uma edição legal, assim, porque vai mostrar que o castelo é grande, é imponente, é assustador, né? E, e só de a gente ter colocado essa composição desse jeitinho simples, assim, né? Só de colocar o castelo ocupando a parte direita e o herói da parte esquerda, a gente já dá a impressão de que eles estão
próximos, mas não tanto, né, ocupando uma loja, um espaço legal do quadro. E aí, eu acho que só para finalizar a lógica que eu acho que seria legal aqui, é a ideia de que o herói está do lado esquerdo e o castelo está do lado direito. Então a gente está mostrando que, apesar disso, ele está indo para lá. Né? A gente está dando a impressão de que é para lá que ele está caminhando. Né? Então, apesar de assustado, ele está indo. E aí a ideia de colocar a pose dinâmica aqui eu acho que ia ser essencial, como vocês mesmos colocaram. Só a gente colocar esse personagem com a espada e o escudo na mão, mas ele não está com a espada levantada, né? Ele está com a espada um pouco mais abaixada, o escudo está um pouco abaixado, ou seja, ele está com as coisas na mão, ele está pronto para a batalha, mas ele não está em pose de batalha, porque ele ainda está respirando, né? E ele pode estar tremendo um pouquinho mesmo, né? Uma coisa é, até meio simples de colocar, você coloca umas linhazinhas a mais para mostrar que ele está tremendo. É, então, a ideia é exatamente essa, gente. Acho que todo mundo pegou muito bem. Ah, como assim? Ambientação em qual sentido? Ah, você diz como seria o cenário que ele tá, né? Ah, sim, sim. Assim, se fosse um roteiro de verdade, né? Eu teria escrito isso também, né? Mas como eu só fiz a linhazinha agora, eu até não coloquei. Mas assim, pessoalmente eu imaginei alguma coisa bem simples mesmo, né? Assim, acho que como a gente está tentando colocar o castelo como foco, acho que nem precisaria, tipo, desenhar alguma montanha no fundo, desenhar alguma floresta, né? Assim, só de colocar o castelo ali visível, ocupando esse espaço da composição, a gente coloca o que seria a linha do horizonte, né? Então, onde o chão chegaria até o horizonte, então, tipo, ocupando uma parte ali do lado do castelo e vamos colocar umas gramíneas, né? Tipo uma pradaria, alguma coisa bem simples, assim, sem colocar muitos elementos e dar porque eu acho que com isso a gente colocando o castelo bem ali, bem visível, né, bem em foco e sem nenhum outro elemento em volta para chamar a atenção, como por exemplo uma montanha no fundo ou uma floresta, alguma coisa assim, eu acho que só de a gente colocar o castelo e aí em volta do castelo tem só o céu e embaixo tem o chão, né, a terra onde o nosso personagem está. Então eu acho que isso reforça também a ideia de que esse castelo é mais forte, ele está chamando mais atenção, né? Porque você colocar elementos demais na sua composição também tira esse ponto de interesse, né? Tipo, até pensar na lógica da regra dos terços, né? Se você colocar um elemento nos 4 terços, né? Ele acaba não sendo tão interessante assim do que se você colocar só um, né? Chama menos atenção por, por, por estar perdendo o dinamismo, né? Mas nesse caso, esse cenário que eu sugeri do castelo é só uma sugestão mesmo, né? Assim, como não tem um contexto de fato para essa história, não tem esse detalhe, né? Mas eu acho que, em geral, a composição do cenário mesmo, né? Assim, como você vai compor, os elementos que vão ficar no seu cenário podem ser sempre pensados por essas coisas que eu falei, né? Então, essa lógica de pensar nos pontos de interesse, de usar a regra dos textos, de pensar no enquadramento que vai contar melhor aquilo que você quer dizer. Tendo isso em mente, o resto são só detalhes, né? Detalhes que você pode até escolher não colocar, porque você pode não querer colocar, né? Talvez não seja tão necessário. Mas se você quiser colocar, pode também. E isso me faz lembrar de Castlevania. É uma coisa legal, né? O castelo tipo, bem imponente também, chamando bastante atenção, né? Bem mais detalhado que o resto dos elementos em volta. Acho que é um bom exemplo de uma composição de cenário também, né? Ah, mas, gente, é isso, né? Eu espero que agora a gente esteja um pouco mais, um pouco mais pronto para começar a compor os cenários. E então a gente se vê na sexta, não, no sábado, né? Desculpa, na verdade é no sábado. É, eu me confundi, não é sexta, é sábado. Então a gente se vê no sábado, gente, e uma boa noite para vocês.
E boa noite. E continuem, né, trabalhando nos quadrinhos. Hum, hum. Ai, obrigado. Tchau, tchau. Boa, boa noite. Então, gente. Tchau, tchau. E até sábado.